e molecular. Agora sim, tá? A partir de agora gravando, pessoal, boa noite, então. Nós vamos ver a parte da biologia celular e molecular, então. Uma pincelada, né, gente? Porque no nosso ritmo aqui não é aula de recuperar ano, é aula, né, de revisar alguns conteúdos para que vocês possam ir mais quentinhos para o Enem, certo? Então, eu vou projetar minha tela. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou ficar sem o acesso ao chat, tá? Precisarem perguntar, enfim, me chamar. Se acontecer algum problema, por favor, pelo microfone. Eu não sei se a Carol vai ficar a uma hora toda da Sim, eu aula. vou ficar por aqui, mas Vai eles ficar por podem aí? também te chamar tranquilamente, né? Joia. Sim, claro. Tá? Então, qualquer coisa, pessoal, podem chamar, que a partir de agora eu não estou visualizando, tá? Já apareceu para vocês? Conseguem ver minha tela? Sim? Sim, já dá para ver. Sim, ok. Bom, gente, então, na verdade, biologia celular e moleculares, a gente divide aqui, dá mais de uma disciplina, né, nos cursos de ciências biológicas e dá uma boa parte aí de conteúdo, né, do ensino médio, tá? Então, vamos lá, uma filtragem aqui, procurei fazer uma filtragem, né, de aspectos mais relevantes. Até vou cronometrar aqui, porque eu tenho que me policiar com o tempo, tá? Eu procurei fazer resumir, mas sabe como é? Resumo do resumo do resumo, às vezes não sai resumo. Mas vamos lá. Então, são assuntos assim indispensáveis dentro da biologia, né? Que sempre estão aí no topo aí das questões de Enem, das questões de vestibulares e de concursos também, para quem depois segue nessa área. Tá? É uma área da biologia, como as outras, muito importante. Então, pessoal, para iniciar, falando sobre célula, depois a gente vai para alguns processos, tá? Então, falando sobre célula, essa imagem aqui demonstra o óvulo humano, né, e espermatozoides ao redor aí no momento da fecundação. Então, quando a partir dessa união, né, de gametas aqui animais, né, humanos, se origina aí um novo ser vivo, a partir da formação de um zigoto, né, que depois vai prosseguir-se ao desenvolvimento embrionário. Então, aqui, relembrando já, pessoal, que nós temos o quê? É uma coisa muito importante que tem que ser relembrada, que nós temos que tipo de células aqui, óvulo e espermatozoide? Nós temos células haploides, que são as células N, com a metade do número de cromossomos. No caso das células sexuais humanas, óvulo e espermatozoide, nós temos 23 cromossomos em cada. E a união deles dos 23 de cada um, 23 do óvulo e 23 do espermatozoide, vai gerar aí o zigoto com o número completo na espécie humana, que são os 46 cromossomos, ou 23 pares, né? Lembrando que o último é aquele cromossomo sexual que vai definir o sexo, se é feminino ou masculino. Então, a partir daí, dessas células, né, a gente tem a formação do zigoto, do embrião, que vai, de um ser humano, ser formado aí por trilhões de células diferenciadas com, digamos, uma divisão de trabalho, né, que vai formar aí todos os tecidos e órgãos posteriormente. Então, aí, as células, pessoal, dois tipos de células, né? Agora, saindo daquele foco ali do exemplo da célula humana, porque aqui a gente entra em células, nos dois tipos básicos que são divididas as células dos seres vivos, né? Primeiro, os seres vivos que possuem a célula mais digamos, menos complexa, né? Uma célula mais simples, que é a célula procariótica. Alguém consegue relembrar, pessoal, qual é o grupo dentro lá daquela classificação dos seres vivos, dos reinos, né? Que grupo que possui essa célula procariótica, também chamada de procarionte?
Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe dois, dou-lhe três. Um exemplo de ser vivo que tem célula procarionte. Ninguém lembra? Ninguém nunca ouviu falar? Estão muito mudos. Pessoal, célula procarionte, somente bactérias e árqueas, tá? Antigo reino Monera, que hoje é dividido em bactérias e árqueas. Então, a célula procarionte ou procariótica, um exemplo ali que vocês estão vendo um E com um pontinho ali que tá... Poxa, fugiu a palavra. Significa Escherichia coli, tá? Ele tá ali só o E com o pontinho, né, para abreviar, uma abreviatura, veio a palavra. Então, a Escherichia coli é uma bactéria, né, que possui uma célula procariótica, assim como as demais bactérias também. E a primeira característica que a gente tem que lembrar em relação à célula procariótica, por ela ser mais simples, menos complexa, é que ela não possui um envoltório, e eu aconselho a vocês não chamar de membrana, tá? De membrana, quando nós formos falar aqui da eucarionte, a célula procarionte, ela não possui um envoltório que delimita o material genético, o DNA bacteriano aqui no caso. E essa região ela é chamada de nucleoide. Então, a primeira diferença entre uma célula procariótica e uma eucariótica é a ausência do envoltório nuclear, ou invólucro nuclear, ou carioteca. Então, esses nomes, invólucro nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear também, ou carioteca, está se referindo aqui, ó, vamos comparar a célula eucariótica a um envoltório que forma esse compartimento chamado núcleo, que tem nas células eucariontes. E aí, as células eucariontes? Que seres vivos têm esse tipo de célula? Todos os demais seres vivos, os demais reinos, exceto bactérias e árqueas, tá? Então, falou em fungo, falou em protozoário, falou em animal, falou em vegetal, todos esses possuem célula eucariótica ou eucarionte, tá? Plantas também, inclusive. Claro que é uma célula maior em termos de tamanho e mais complexa, uma complexidade muito mais alta. Então, vamos lá. Célula procariótica, bactérias e árqueas não tem envoltório nuclear, formando um compartimento chamado núcleo, tá? E não tem organelas endomembranosas, como temos aqui na eucarionte. Vejam aqui alguns exemplos de organelas: complexo de Golgi, mitocôndria, peroxissomo, lisossomo, tá? A única estrutura dessas que nós temos em comum aqui, não está aparecendo agora, mas anotem aí, tanto célula procarionte quanto célula eucarionte tem ribossomos, para que seja feita a síntese de ribossomos. Uma célula não sobrevive sem ribossomos, porque precisa da síntese de proteínas. Então, embora os cromossomos das células procariontes e eucariontes tenham diferenças, ambas as células possuem essa estrutura, tá? Seguindo, senão eu vou ficar falando até amanhã só sobre as duas células. Então, nós vamos ver a questão aqui das células eucariontes, delas serem compartimentadas. Nós temos o citoplasma, tá? No citoplasma existem as organelas, né, da célula eucarionte, as organelas também chamadas endomembranosas. Existe uma matriz citoplasmática ou citosol, que é como se fosse um gel, grânulos de glicogênio e gotículas de lipídios, agar, íons, aminoácidos, enzimas. Então, várias reações acontecem e processos no citoplasma. Então, essa matriz citoplasmática tem as organelas embebidas ali e várias outras substâncias também, tá? É um sítio onde ocorre também diversas reações.
O núcleo é um compartimento, como o próprio nome já remete, ácidos nucleicos, que nós vamos falar um pouquinho mais da metade para o final dessa aula, sobre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, recapitulando, que aqui existe um envoltório nuclear, ou um invólucro nuclear, um envelope, uma carioteca, em que delimita esse compartimento chamado núcleo, e lá dentro nós temos o DNA e o RNA. A carioteca, ela tem poros, tá, gente? Assim, a gente vai ver processos que as substâncias elas saem de dentro do núcleo e vão para o citoplasma. E elas vão através desses poros. Membrana plasmática. A membrana plasmática ela é essencial em todas as células, tá? Não existe célula sem membrana plasmática. Pode existir célula sem parede celular, tá? Pode existir célula sem cloroplasto. Pode existir célula sem vacuolo contráctil com função de digestão. Pode existir célula sem centríolos. Pode existir célula sem carioteca? Pode, as células procariontes. Agora, as células sem membrana plasmática, não. Inclusive, existem antibióticos que atuam destruindo a membrana plasmática de bactérias. Então, ela é a parte mais externa do citoplasma que vai delimitar o citoplasma. Ela tem aí cerca de 7 a 10 nanômetros de espessura, tá? Isso significa que a gente não consegue visualizar olho nu, é muito, né, pequena, é microscópica. Composta da bicamada fosfolipídica com moléculas de proteínas. Então, sempre lembrar que quando se fala em bicamada fosfolipídica, é essa camada dupla com lipídios e grupos fosfato ligados, e também as proteínas, que vão ser proteínas que podem atravessar toda a membrana, atuando como canais, e podem ser proteínas chamadas periféricas, que são aquelas que não atravessam toda a membrana e não atuam como transportadoras, mas elas têm outras funções específicas ali na membrana plasmática. E aqui, pessoal, apareceu o termo permeabilidade seletiva, está falando da membrana plasmática. E o que significa esse termo? Que nem tudo passa pela membrana, tá? Então, existem os tipos de transporte e algumas substâncias maiores, mais complexas, não podem atravessar livremente essa membrana plasmática. Então, há uma certa seleção do que entra diretamente, do que entra com alguma ajuda. Por exemplo, aqui podem ver que nós temos uma proteína, essa aqui que eu estou mostrando com o mouse aqui, com o cursor, com o laser, que tem um canal, então tem alguma substância que passa com a ajuda dela, e tem substâncias que têm que passar de outra forma, né? Por endocitose, por exemplo. Então, isso é a permeabilidade seletiva, é uma seleção do que passa. E lembrando que tem um caráter hidrofóbico, né? A parte aqui dos lipídios, que dá uma aversão às substâncias que têm afinidade com a água. A mitocôndria, pessoal, é uma outra organela que gostam assim de pedir bastante, né? De colocar imagens. Normalmente tem que cuidar para não confundir a mitocôndria com cloroplasto, porque tem algumas imagens assim bem sem vergonha, que não são imagens coloridas, bem, né, didáticas, que nem do material que a gente vê na internet, nos livros. Então, a mitocôndria é uma dica, ela é um ovinho com uma minhoquinha dentro, tá? Para representar as cristas dela. E já o cloroplasto, ele também é oval, só que aí tem umas bolinhas, que é para representar o conjunto ali dos grana, dos tilacoides, tá? Então, às vezes pode aparecer dessa forma, tem que observar as imagens, tá? Aí, ó,
uma imagem, eu optei por essa imagem de microscopia que mostra aí as mitocôndrias, tá? De uma forma não tão viva e didática e colorida como em outros materiais. Então, outra coisa aqui bastante importante, que é o primeiro item aqui desse slide, é que as mitocôndrias possuem DNA próprio e reproduzem-se por simples divisão, tá? Então, a mitocôndria, ela se divide sozinha dentro da célula, independentemente da célula se dividir ou não, tá? A mitocôndria, ela consegue se reproduzir por divisão simples, independente da célula dividir ou não. Então, tem várias mitocôndrias, principalmente em tecidos, né, que estão ligados à função de produção de energia de respiração celular. Então, a gente sempre associa a mitocôndria à respiração celular, tá? Então, ela libera energia de moléculas de ácidos graxos e de glicose para a produção da adenosina trifosfato, que é o ATP, e de calor. Tá? Então, sempre lembrar desses detalhes que não são tão detalhes, que são indispensáveis, tá? Então, aqui a gente tem essa eletromicrografia, que é de um tecido conjuntivo, tá? Então, esses corpos aqui mais alongados são as mitocôndrias. Eles mostram aqui também o retículo endoplasmático rugoso, mas vamos chamar atenção para as mitocôndrias. Vejam que aqui parece que tem umas listrinhas, tá? São as cristas da mitocôndria. Então, prestar bastante atenção, olhem bastante, tá? No estudo de vocês para as imagens das organelas. O retículo endoplasmático é formado por uma rede de vesículas de forma achatadas, esféricas e túbulos que vão se intercomunicar. Então, o retículo endoplasmático, nós temos tipos diferentes de retículo endoplasmáticos. O primeiro é o rugoso ou granular, que também recebe aí essa terminologia ali de Reg, tá? Vocês podem encontrar. Então, por que rugoso? O que ele tem? Rugas. Ele tem ribossomos associados na sua membrana, que dá essa rugosidade, tá? Então, principal função ligada aqui é a síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático, aí com a abreviação de REL, que é o liso ou agranular, tá? Pode aparecer qualquer um desses dois termos, é o retículo que apresenta, assim, tubos que se anastomosam, se intercomunicam, né? Se juntam, se unem e continuam posteriormente com o retículo endoplasmático granular. Liso por quê? Ou agranular? Esse A de agranular é um A de negação. É um A que significa que ele não tem os ribossomos associados, tá? Ele é desenvolvido em que tipos de células? Em células de secreção, como células hormonais hepáticas e adrenais. Aqui é uma imagem mais colorida e didática, tá, pessoal? Mostrando aí. Então, primeiramente, aqui nós vemos o retículo endoplasmático liso, nessa cor mais laranjada, mais salmão, que não tem esses pontinhos aqui, que estão representados que representam os ribossomos, tá? Então, vejam que eles se anastomosam, né? Se unem aqui, se juntam e depois inicia o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos aqui associados. E aí está muito próximo do quê? Próximo do núcleo, porque a gente vai ver que para a síntese de proteínas, né, acontecem processos em que substâncias saem do núcleo e vêm para o citoplasma, para que a síntese de proteínas aconteça aqui no citoplasma, nessa região. Aqui, pessoal, uma imagem, né? Como eu disse, eu gosto de colocar uma representação não tão didática de livros, embora essa é de um livro, mas ela é até de um livro de ensino superior, tá, gente? Mas para vocês poderem ver essas diferenças, eu acho bastante importante
porque as questões, tem questões que elas vêm, assim, com um conteúdo bem pesado, bem conteudista, né, e com figuras também, menos, assim, digamos, entre aspas, didáticas, né, não tanto quanto essa. Então, vamos lá. O que é isso aqui, ó? Oval com as listrinhas, mitocôndria, né? É a mitocôndria. Então, já de cara, vocês olhando aqui, vocês têm que ser capazes de me dizer de me confirmar que esta é uma célula eucarionte. Claro que dá para ler ali, né, gente? Mas sem ler as legendas e sem ler também aqui o nome das organelas, só olhando a imagem, vocês têm que ter a capacidade de perceber que aqui tem um núcleo, né? E tendo um núcleo envolto aqui pela carioteca, significa que é uma célula eucarionte. Se é animal ou vegetal, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Essa aqui está escrito aqui, é uma célula animal, uma célula do fígado, tá? Então, aí nós temos aí diversas organelas, que até ainda não falei, como o centríolo, temos aqui outra mitocôndria, que está representada de uma forma mais tridimensional. Aqui o retículo endoplasmático rugoso, né? Aqui o retículo endoplasmático liso. Temos, então, várias organelas aqui em uma célula eucarionte animal. Aparelho de Golgi, zona ou complexo de Golgi, pessoal. Olha, pode aparecer qualquer um desses termos, tá? Então, o que é essa organela aqui? Formada por vesículas circulares achatadas, esféricas, de diversos tamanhos. E normalmente está localizado também próximo ao lado ali do núcleo. E aí, o que o aparelho de Golgi faz de importante? Ele faz a separação e endereçamento, ou seja, separa moléculas e envia para algum lugar dentro da célula, né, moléculas que são sintetizadas, enviando, por exemplo, vesículas de secreção, os lisossomos, vesículas que ficam no citoplasma ou membrana plasmática. Então, ele pode enviar substâncias para várias partes da célula, tá? Vários outros locais, e inclusive para fora. Aqui temos o exemplo, tá? Esse aqui é a figurinha aquela, bem linda, bem certinha, bem, né, bem didática. Então, aqui nós temos a vesícula transportadora, né, as cisternas do complexo de Golgi, e aqui nós temos a outra face, né, seria aqui a face cis, aqui a face trans. Então, aí, essa vesícula secretora aqui, ela está saindo e sendo eliminada, tá? Aqui temos um exemplo de uma proteína sendo secretada aqui para fora da célula, tá? Que pode ir aí para a corrente sanguínea atuar em algum tecido específico da célula. A imagem agora, menos didática, óbvio, né? Uma eletromicrografia do aparelho de Golgi isolado de uma célula de intestino. Então, células de secreção, que em glândulas, né, células de intestino, são constituídas com complexo de Golgi bem desenvolvido. Então, aqui a gente consegue ver as vesículas achatadas, tá? No VA, aqui, tá? Aqui está um pouquinho mais, né? É diferente a forma de visualizar. Então, aqui, branquinho dentro, são as vesículas achatadas, tá? Do complexo de Golgi. Aí, quando vai sendo liberada, elas vão ficando mais redondinhas, que é aqui, ó. Ou quando elas chegam ou quando elas saem do complexo de Golgi, aqui, ó, no VE, nós temos as vesículas esféricas, que parecem brotar, e realmente elas vêm ali das achatadas. Tá? E aqui também ele está mostrando fragmentos do retículo endoplasmático liso. Tá? E esse aumento, pessoal, só para ter uma ideia, no microscópio de 25 mil vezes. Então, essa imagem aqui que a gente está visualizando, a gente está visualizando aí, preciso cuidar o tempo, a gente está visualizando 25 mil vezes mais, para vocês terem ideia, no laboratório de biologia, talvez muitos de vocês já tenham visualizado, né?
Mas a gente visualiza lá no IFC, nas aulas de biologia, célula no aumento máximo de 1000, né? Aumento máximo de 1000 vezes. E para a gente visualizar dessa forma aí, tem que ser um microscópio bem diferente, um microscópio eletrônico. No caso aqui de transmissão. Lisossomo, pessoal. No interior, então, possuem ácidos com enzimas hidrolíticas, ou seja, o lisossomo está relacionado à digestão celular. São depósitos de enzima para digestão celular. Então, ele precisa ter essas enzimas para que ocorra esse processo de quebra de substâncias complexas em substâncias mais simples, para que possam ser absorvidas pelo organismo, né? Como na digestão. Então, organelas endomembranosas, a gente chama porque elas têm uma membrana de bicamada lipídica também, muito próxima, muito semelhante à membrana plasmática, tá? Então, aqui, uma figurinha mais colorida para demonstrar isso. E lá dentro tem essa mistura de enzimas que vão atuar na digestão celular. Lembrando que células vegetais não possuem lisossomos. Outra coisa aqui, pessoal, bastante interessante, importante em relação aos lisossomos, tá? É a questão da digestão autofágica e heterofágica, tá? As funções heterofágica e autofágica dos lisossomos. Então, por exemplo, aqui temos um material pinocitado, ou seja, que entra por uma bolsa chamada pinossomo, a pinocitose. Aqui temos um material fagocitado, que na fagocitose, que é um material sólido e maior que na pinocitose, que entra formando um fagossomo. Inclusive, pode ser um micro-organismo, tá? Isso é o que acontece nas células de defesa quando elas fagocitam um corpo estranho. Aqui desse lado temos uma mitocôndria velha, que já não tem mais função e precisa ser digerida, precisa ser eliminada. Então, aqui essa mitocôndria, entendam que ela é interna, ela é da própria célula. Então, nós dizemos que forma um vacúolo autofágico, auto, dela mesma. Já o que vem de fora é um vacúolo heterofágico, tá? Porque veio de fora. Então, forma-se um lisossomo primário, né? Síntese ali vem as enzimas, são sintetizadas, enviadas para esse lisossomo. E forma-se o lisossomo secundário, que é quando ele engloba esses materiais, seja vindo por autofagia ou por heterofagia, e vai fazer a digestão. Tá, e aí o que acontece com esse material aí? Tanto a mitocôndria velha ou o material que veio de fora. O que acontece é que se ainda tem alguma coisa aqui que é quebrada, catabolizada e pode ser utilizado de alguma forma pela célula, é utilizado. E o que não presta, digamos assim, o resíduo, vai ser eliminado por exocitose para fora da célula. Aqui, ó, bem didático aqui. Temos o retículo endoplasmático granular, né? Vesículas aqui se formando para a face cis do complexo de Golgi. As vesículas achatadas, as bolsas do complexo de Golgi. Aqui as vesículas de secreção são liberadas da fase trans, tá? Então, provavelmente aqui é em uma célula pode ser hormonal, pode ser sudorípara, pode ser glandular, e aí vai liberando para fora da célula esta secreção. Peroxissomo, às vezes essa organela é pouco comentada, tá? Mas ela tem uma função bastante importante. Ela possui catalases, que são enzimas oxidativas, que vão converter o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E por quê? Porque o peróxido de hidrogênio, a vulga água oxigenada, é um composto que pode se forma dentro das células e ele não é bem-vindo, ele é tóxico, então ele precisa ser catalisado. Tá? São presentes e bem estudados em células do rim e fígado de mamíferos. Então, a gente diz que o peroxissomo é aquela organela que ajuda lá na desintoxicação alcoólica. Tá? Então, que nosso fígado sofre lá, tem os peroxissomos para auxiliar.
Então, participam também do metabolismo do ácido úrico, que também vocês já devem, talvez, ter ouvido falar de alguém que tem a gota, né? Usa esse termo popular, acúmulo de ácido úrico alto, e aí tem que fazer dietas alimentar pobre em carne vermelha, tá? Então, os peroxissomos, eles atuam nesse metabolismo, né, do ácido úrico, que também é uma substância tóxica, fazendo a desintoxicação celular. Cerca de metade aí do álcool etílico consumido, né, nas bebidas alcoólicas é metabolizado pelos peroxissomos. Então, eles têm uma importância muito grande nessa questão da desintoxicação celular. Também participam da beta-oxidação de ácidos graxos, catalisam, né, participam da degradação desses ácidos graxos, produzindo acetil-CoA, que é uma substância que entra e participa do ciclo de Krebs, tá? Agora não é o momento de eu explicar o ciclo de Krebs, mas ele é indispensável no processo de respiração celular. Ele é uma das etapas que está ocorrendo, inclusive agora, nesse momento, dentro do nosso corpo, continuamente, tá? E aí nós entramos numa parte chamada bioquímica, que estuda essas reações metabólicas com detalhes que acontecem dentro dos organismos. Composição enzimática dos peroxissomos varia de célula para célula, tá? Ou seja, qual tipo de enzima que possui. Isso varia de acordo com a célula. Aqui essa imagem é só para ilustrar que os peroxissomos ainda se multiplicam por um processo de divisão binária, mas não é bem conhecido, tá, pessoal? Acho que isso dificilmente, sobre o processo de divisão dos peroxissomos, vai ter alguma coisa englobando, tá? Mas, de qualquer forma, eles se dividem por essa divisão binária, que não é ainda bem conhecida. Citoesqueleto. Então, como o nome diz, né, é uma espécie de um esqueleto dentro da célula, que vai desempenhar aquele papel mecânico de suporte, vai manter a forma celular e a posição dos componentes, porque a posição dos componentes, ela também é importante dentro da célula, né? Como eu falei ali para vocês, até agora os que a gente comentou, tem alguns complexos de Golgi, retículo endoplasmático granular, ficam mais próximos ali do núcleo. Também estabelece, modifica e mantém a forma das células, ajuda nessa forma, e é responsável por movimentos celulares de contração, formação de pseudópodes, que são falsos pés, por exemplo, tem protozoários que se locomovem por esses falsos pés, por pseudópodes, né? E aí o citoesqueleto tem a função importantíssima para esses seres vivos que são unicelulares. Deslocamento intracelular de organelas também. Principais elementos do citoesqueleto: os microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Então, aqui uma imagem mais didática para a gente visualizar, né, do citoplasma. Aqui temos um microfilamento, como o nome diz, micro, ele é mais fino, um filamento intermediário com um calibre um pouco maior, e um microtúbulo é aquele, entre aspas, aquele tubo, né, aquele filamento de um calibre ainda maior. E aqui organelas que estão imobilizadas naquele local, né? Aqui ó, falei para vocês, parece uma minhoquinha dentro da mitocôndria, tá? Então aqui nós, ó, temos uma mitocôndria. E agora, pessoal, vamos para a parte da distinção entre células eucariontes, animais e vegetais. Resumidamente, então, presença de parede celular em células vegetais, tá? Não tem células animais. Presença de plastídio, na verdade, todas essas características estão presentes em células vegetais. Presença de plastídeos, que aí vão entrar os cloroplastos. Presença de vacúolos citoplasmáticos, né, com função na questão ali da entrada e saída de água, do equilíbrio osmótico e também da digestão celular, já que não existem lisossomos nas células vegetais.
Presença de amido, também somente em células vegetais, e presença de plasmodesmos, que são pontes entre as células vegetais, por onde as substâncias podem percolar, podem transitar, são somente, então, estruturas de células vegetais. Tá? Então, aqui, só uma fotomicrografia para a gente ver essa parece um fiozinho aqui, uma linha, entre as células vegetais, aqui é uma parede primária do endosperma, lá de semente, dentro da semente do caqui. Então, essas pontes aqui entre as células são os plasmodesmos, que só tem nas células vegetais. Falando de célula vegetal rapidamente também, uma outra estrutura presente somente em célula vegetal, não presente em célula animal, né? São os estômatos, que são responsáveis por trocas gasosas. Então, aqui temos uma microscopia eletrônica de varredura, que a gente vê em formato 3D, muito bonita, por sinal, que são estômatos abertos na superfície da folha de fumo. Então, o estômato é isso aqui. E ele tem aqui o ostíolo, e por essa abertura entra e sai substâncias, né? Oxigênio, gás carbônico, vapor d'água. Aqui em cima, em azul, chama atenção para vocês, é uma imagem que a gente fez no laboratório de biologia, em aula, tá? Então, aqui bem no meio, a gente tem as células guarda, e aqui bem no meio a gente tem o ostíolo, e parece um feijãozinho ali, é o estômato, tá? Numa microscopia de luz. Esse a gente consegue, aí já no aumento de 40 vezes, a gente não vê grande assim. Esse aumento aí, acho que é o de 400 vezes. A gente já consegue visualizar. Na célula vegetal, então, a partir de um proplastídeo, né, inicial, podem se formar leucoplastos, que têm estocagem, como, por exemplo, substância carboidratos, como amido, o cloroplasto, que tem a clorofila, responsável pela fotossíntese, o pigmento, né, que atua na fotossíntese, e o cromoplasto, que dá origem aí a plastídeos com cores diferentes, tá? Com diferentes colorações. Então, as células guarda, elas vão regular esses pequenos poros dos estômatos, né, o ostíolo aqui, essa abertura, para controlar o movimento dos gases, que inclui o vapor d'água e possibilita a entrada ou a saída. Então, aqui as células guarda, o dióxido de carbono entra, água e oxigênio sai, tá? E as células guarda, elas possuem aí bastante cloroplastos, tá? Aqui, ó, também nós conseguimos ver, isso aqui é uma microscopia de luz, então esses pontinhos verdes são os cloroplastos, tá? E aí a célula, e aí o estômato central. Então, ainda falando da célula vegetal, dos cloroplastos, lembram que eu falei lá no início para vocês, que é como se fosse em forma oval, um ovinho com umas bolinhas, que são as pilhas de tilacoide, tá? Então, outra coisa bastante interessante, isso eu acho talvez seja falado também na parte de evolução, essa questão do DNA, né? Tem aí as teorias de origem das células, né? Que envolvem também essa questão. Porque o cloroplasto, assim como a mitocôndria, ele se multiplica independentemente da célula se dividir e ele possui um DNA próprio. Claro que é um DNA menor, né? Não é um DNA como do núcleo, mas ele também possui. E sempre lembrando que está relacionado à fotossíntese. Aqui, eu até trouxe aqui para falar brevemente sobre a simbiose entre células procariontes, cloroplastos e mitocôndrias, tá? Que existe a hipótese da endossimbiose, formulada pela microbiologista americana Lynn Margulis, em 81, então bastante nova essa teoria, de que os procariontes, né, teria acontecido essa simbiose de células procariontes com
as mitocôndrias, que seriam procariontes aeróbios de vida livre, e os cloroplastos, que seriam procariontes fotossintéticos de vida livre. E a partir dessa simbiose, então, teria, né, se evoluído a ponto de se formar a célula animal sem o cloroplasto, sem a capacidade de fazer fotossíntese, e a célula vegetal. Ambas têm mitocôndria. Vejam aqui a mitocôndria, ó, em laranjinha. E a célula vegetal com os cloroplastos e a capacidade fotossintética. Pessoal, indo para a nossa segunda parte agora, tá? Eu vou falar um pouco das moléculas mestras e de alguns processos, tá? A gente está aí praticamente na metade. Acho que vai dar tempo. Tem que dar. Então, já ouviram falar de moléculas mestras? Quem são as moléculas mestras, tá? As moléculas mestras são DNA ou RNA. Que sempre que a gente vai falar dessas moléculas, a gente está falando de biologia celular e molecular, tá? Então, esses ácidos nucleicos, eles são as maiores moléculas encontradas no mundo vivo e responsáveis pelo controle de processos vitais básicos em todos os seres, seja procarionte, seja eucarionte, seja animal, seja vegetal, seja unicelular, seja pluricelular. E, inclusive, estruturas que são polêmicas quanto a nomear de seres vivos ou não, como os vírus, também possuem essas moléculas, tá? Um ser vivo, uma célula, ela não sobrevive, ela não evolui, ela não tem como ter vida sem o ácido nucleico. E, além disso, eles estão relacionados com o mecanismo de hereditariedade. Então, quando eu falei lá atrás, no primeiro slide, mostrando a fecundação, o que aconteceu ali? O que acontece na fecundação? Óvulo e espermatozoide juntaram seus cromossomos trazidos, né, dos pais e levando essa herança para os filhos. Tá? Então, a gente sempre vai herdar, e essas moléculas, né, sempre vão ser hereditárias. Então, aí, relembrando alguns conceitos, tá? Nós temos aqui gene, que é um trecho do DNA, o DNA, então, o ácido desoxirribonucleico, composto pelos cromossomos, que vai nos conter ali os elementos para dar todas as nossas características físicas, né? E as que a gente enxerga e que não enxerga, que estão dentro do corpo, como enzimas, e o genoma, que é o conjunto de todos esses genes que a gente herda. Cariótipo, pessoal. Cariótipo é o conjunto dos cromossomos de uma dada espécie. Então, aqui nós temos o cariótipo humano, né, que eu falei para vocês antes, que são 46 cromossomos, 23 pares. Então, cada um desses pares, por exemplo, um desses cromossomos a gente herdou do pai e outro a gente herdou da mãe. E assim sucessivamente acontece com todos. Lá no final, o XY também. A gente sempre herda da mãe o X, e do pai, quando a gente herda o X, é mulher, é do sexo feminino. Quando herda o Y, como exemplo aqui, é do sexo masculino. Então, é o homem quem define, é o espermatozoide quem define o sexo do bebê. Tá? Então, esses 22 cromossomos chamados autossomos, eles têm as características comuns entre nós. Exemplo, 2 olhos, 2 pernas, enzimas para digerir os alimentos, inclusive genes que também codificam doenças, tá? E o XY, que é o cromossomo sexual, no caso aqui XY, poderia ser XX, é o que vai dar as características sexuais, né? Desde os órgãos genitais, femininos, masculinos, até as características secundárias, crescimento de pelo, mamas, né? Aquele pomo de Adão, né? O pessoal chama aqui na garganta dos meninos, que daí a voz ela vai tomando uma outra entonação, né? Ali na adolescência. Então, falando dos ácidos nucleicos, né? DNA e RNA, né, já falamos
DNA é o ácido desoxirribonucleico e RNA é o ácido ribonucleico. O que a gente vai focar aqui? Diferenças, tá? Diferenças. O DNA, então, ele é um ácido nucleico, já olhem aqui, ó, de fita dupla, enquanto o RNA é fita simples, tá? O ácido desoxirribonucleico tem como as bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e timina. Estão aqui as fórmulas dela, né? Todas com nitrogênio, óbvio, bases nitrogenadas. E aqui nós temos uma diferença. Temos a citosina também, temos a guanina, temos a adenina, mas não temos a timina no RNA. No RNA nós temos a uracila, tá? Em lugar da timina. E a diferença, ela tá aqui, ó, nessas ligações aqui. Tá? São pequenas diferenças. São pequenas diferenças que já pressupõem aí, demonstram uma base nitrogenada distinta. O que mais nós vamos ver que tem mais diferença, tá? Vamos falar agora. Os ácidos nucleicos, então, são formados pela união de unidades complexas repetitivas, que são os nucleotídeos. Quando eu falo em nucleotídeo, eu estou falando de um grupo molecular formado por moléculas, 3 subunidades, que são 3 moléculas, que é uma base nitrogenada, um açúcar, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e aí, no DNA, nós temos a desoxirribose, e no RNA nós temos a ribose, tá? Ambos são açúcar de 5 carbonos, entretanto, eles têm diferenças moleculares, tá? Então, já vimos aí, ó, as diferenças. A dupla hélice do DNA, a timina que tem no DNA e no RNA a uracila, e o açúcar, que no DNA é desoxirribose e no RNA é a ribose. Tá? E vão ter funções que esses ácidos nucleicos desempenham diferente. Então, o nucleotídeo aqui, o grupo fosfato é o mesmo em DNA e RNA. Então, temos o grupo fosfato que é igual, a pentose que muda e a base nitrogenada que pode mudar, no caso da timina e da uracila. Quando fala nucleosídeo, está falando só da pentose e base nitrogenada. Quando são as 3 moléculas, é o nucleotídeo. Quando eu falo que a pentose é uma desoxirribose, eu sei que é do DNA, ou a base nitrogenada é a timina, eu ainda posso dizer que é um desoxirribonucleotídeo. Quando eu tenho uma ribose ou uma uracila, que eu sei que é RNA, eu posso dizer que eu tenho um ribonucleotídeo, tá? Então, prestar bastante atenção para essas terminologias muito importante saber o significado disso. Pode salvar vocês em uma questão. Então, aí, a composição aqui, mais uma vez, dos nucleotídeos, a base nitrogenada, pentose e fosfato, tá? Lembrando, então, que no DNA as bases vão se ligar, né? As purinas com as pirimidinas. Então, nós vamos ter as ligações chamadas pontes de hidrogênio. E aí, pessoal, o primeiro processo, um importante processo aí uma propriedade da molécula do DNA é a capacidade de se duplicar, de se replicar. Quando que isso ocorre? Quando a célula vai se dividir. Então, para uma célula mãe se dividir e formar outras 2 novas, os processos de mitose, meiose, precisa da duplicação do DNA, porque não tem como uma célula ser formada sem o ácido nucleico. E aí são geradas cópias idênticas através da divisão celular, da mitose especificamente. Temos a ação de enzimas nesse processo, então aqui nós sempre lembrando, DNA polimerase, que vai polimerizar aqui os nucleotídeos, adicionar os novos nucleotídeos, vai catar substâncias lá na célula e levar para a síntese, para a replicação desse DNA. Então nós temos aqui um DNA que ele vai se abrir
tudo mediado por enzimas, tá, pessoal? Terminou em ase aqui é enzima, e DNA é porque atua DNA polimerase, porque atua no DNA. Então, aqui nós temos em lilás, em amarelo, a fita antiga, original, e em azul, a nova fita que está sendo sintetizada, tá? A nova fita. Então, aqui nós temos a duplicação das moléculas do DNA, certo? Também demonstrando aqui, primeiro ocorre essa quebra, que é uma quebra, que ela é uma quebra temporária das ligações do DNA, depois isso aqui se restabelece, tá? A fita original, ela volta, ela só divide assim uma para cada lado para a síntese da nova fita. Então, vocês já viram que tem uma fita original e uma fita nova. Por isso, se aparecer, você sempre tem que lembrar que significa que a replicação do DNA é semiconservativa, ou seja, porque cada nova molécula do DNA conserva metade dupla hélice original. Tá? E aí, lembrando mais uma coisa que eu ainda não falei, a adenina se liga com timina e citosina se liga com guanina. A com T, C com G. Eu não posso esquecer, tá? A com T, C com G. Tá? Sempre. No DNA. Ah, e no RNA? No RNA, se eu não tenho timina, vai ter uma ligação temporária lá na transcrição. Quem que vai se ligar à adenina? A uracila. Tá? Segundo processo, pessoal, transcrição do DNA. A transcrição do DNA nada mais é que a síntese de RNA a partir de uma fita molde de DNA. Tá? Então, aqui quem que atua? Uma enzima chamada RNA polimerase. Tá? Então, no DNA, DNA polimerase, no RNA, RNA polimerase. Então, aqui nós vamos ter novamente a fita de DNA se separando, formando essa bolha de transcrição, que é temporária. A RNA atuando aqui, polimerizando, vão sendo adicionados ribonucleotídeos e vai sendo transcrito, formado um RNA. Então, transcrição do RNA do DNA é a formação, aí, a síntese do RNA. Onde que ocorre? No núcleo, tá? Então, ocorre no núcleo. Então, fluxo da informação genética em uma célula eucarionte. Então, nós temos aqui o DNA, ocorre a transcrição, lembrando que temos primeiro um RNA chamado primário, imaturo, porque ele tem aqui algumas sequências que não codificam, digamos, nada, e elas vão ser processadas, retiradas, que aqui não está aparecendo, são os introns, embora hoje tenha, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muita coisa falando sobre os introns também nova. Mas acontece esse splicing, que significa o splicing, ele vem do inglês, né? Ele significa que vai ter um processamento, tornando esse RNA maduro para que ocorra a síntese de proteínas, para que a sequência ela fique ali toda certinha para ocorrer depois o último processo que a gente vai ver agora, que é a síntese de proteínas, tá? Antes de entrar propriamente dito na síntese, preciso falar para vocês algumas informações, como os códons. Cada grupo de 3 nucleotídeos de RNA mensageiro que codificam determinado aminoácido, ou o início ou o fim da síntese de proteínas, recebe o nome de códon. Então, a cada 3 bases, vejam que aqui tem o U ao invés do T. Então, isso aqui é um RNA que já foi transcrito, que já foi formado, e ele vai para a tradução, que é a síntese de proteínas, para que a célula tenha essa síntese de proteínas, que é indispensável. Não tem como a célula sobreviver sem a síntese de proteínas. Mas antes de chegar lá na tradução ou na síntese de proteínas, é preciso que ocorra a transcrição. É preciso que ocorra a duplicação antes? Não, a duplicação do DNA é quando a célula vai se dividir. A transcrição está acontecendo. Tudo está acontecendo, tá? Mas antes da tradução, tem que ocorrer a transcrição.
Então, aqui nós temos uma região que não é codificada. O códon de início sempre vai ser o AUG, que é a metionina. Aí temos uma sequência de códons e os códons de parada. Né? Ali a metionina e de parada, que sempre que encontrar o UAG, o UGA ou o UAA, significa que aqui parou o meu gene, parou a minha tradução. E aqui o código genético, tá, pessoal? Então, relembrando aqui, o código genético é um código aí que, formado, né, aqui nessa coluna nós temos a primeira base, aqui nessa linha azul a segunda base e aqui em verde a terceira base. Por exemplo, vamos pegar um que tem 3 diferentes. Aqui, ó, a treonina. O A vem daqui, adenina, o C vem daqui, da segunda base, em azul, e o U vem daqui da terceira, é o primeiro aqui. Se fosse o segundo aqui, seria o C. E aí, vejam que nós temos aqui a própria treonina. 1, 2, 3, 4 códons diferentes. 4 códons diferentes. Podem codificar o mesmo aminoácido, tá? Isso pode acontecer. Mas um mesmo códon, por exemplo, o ACC, ele só codifica a treonina. Ele não pode codificar jamais a prolina. Tá? Então, diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácidos. Entretanto, um códon, ele codifica apenas um, ele não codifica outro, tá? E aí nós temos o quadro com os 20 aminoácidos. Então, o código genético ele é redundante, justamente por isso, porque, por exemplo, a arginina tem 6 códons diferentes. Entretanto, o triptofano e a metionina só tem um, tá? Então, o códon, cada grupo desses 3 nucleotídeos consecutivos, né, que vão formar um aminoácido. Para a tradução do DNA, então, nós temos 3 passos básicos: uma iniciação, um alongamento e a terminação. Então, na iniciação, o ribossomo, lembra? O ribossomo da síntese de proteínas. Os ribossomos vão formar uma cadeia, chamada polirribossômica. Então, eles se ligam ao sítio de iniciação do RNA mensageiro. O RNA transportador, ele é o iniciador, é ligado a um códon de iniciação. Então, sempre o códon de iniciação, sempre a metionina. E aí vai passando pelo sítio EPA e vão vindo os próximos, né? Então, aqui nós temos o primeiro, que é a metionina. Aqui o segundo, que já está vindo. Aqui, ó, olha só, nós temos aqui. Então, de quem que eu preciso que o RNA transportador traga? A lisina, que é o UU. Então, ela vai vir aqui. E aqui vai andando. E vai vindo a próxima sequência do RNA mensageiro. Ó, aqui, ó, já temos metionina e lisina. E aí, depois vem quem? Depois é o UC. Quem que vem? O anticódon, né? Que chama aqui. Vem o AAG. Já vai se ligar lá. Fenilalanina. Beleza? Aqui, ó, já está formando o quê? Se eu tenho aminoácidos, vários aminoácidos formam uma proteína. Já vem vindo a arginina. E assim vai, pessoal. Os aminoácidos eles são adicionados à cadeia polipeptídica de acordo com a sequência especificada, trazida pelo RNA mensageiro, por isso mensageiro. E isso acontece onde? Com o ribossomo, no núcleo ou no citoplasma? Isso acontece no citoplasma. Significa que na transcrição ocorre no núcleo, e aí o RNA mensageiro sai do núcleo para o citoplasma, e no citoplasma ocorre a tradução ou síntese de proteínas. Quando chegar num daqueles 3 lá, o AA, o UGA ou o UAG, é a sinalização de parada. Aqui. Chegou o UGA. E aí, a proteína é desligada, as unidades do ribossomo são liberadas, as 2 subunidades, o RNA mensageiro também é liberado, e aí nós temos a proteína para ela atuar a nível celular. Então, um exemplo, a hemoglobina, tá? Ai, perdão, gente, eu tô apurando aqui porque tem 3 minutos. Então, a hemoglobina, olha só, primeiro acontece, tem o gene da hemoglobina, tá? Um processo global, para vocês captarem. Transcrição, porque eu preciso da hemoglobina no meu sangue. Tudo isso aqui dentro do núcleo, tá? Aí,
tem o transcrito processado, sai do núcleo e vai para o citoplasma, vem os ribossomos, formando a cadeia polirribossômica, e vai ocorrendo a síntese de proteínas até a tradução, né, a síntese da cadeia completa de hemoglobina. E aonde que essa proteína vai atuar? A hemoglobina vai atuar lá no sangue. A gente precisa, né, para o carreamento do oxigênio, é indispensável. Tradução em eucariontes e procariontes. Onde é que será que é mais complexo? Né? Nos procariontes acontece tudo ali, dentro do citoplasma. Então, é um processo mais rápido, menos demorado, um tanto mais simples, que todos os processos aqui que ocorrem numa célula eucarionte. Tá? Mas ambos fazem transcrição e tradução, síntese de proteínas, porque são mecanismos vitais e indispensáveis para qualquer tipo de célula. Então, aí, eucariontes e procariontes. Proteína pronta, e agora? Né? Outros exemplos, para onde que essas proteínas vão? Tá? Então, aqui, por exemplo, localização das proteínas, né? Proteínas aqui que são localizadas sintetizadas por ribossomos e conduzidas depois à mitocôndria, cloroplasto, a núcleo, a peroxissomo, né? Visão geral, proteínas pós-traducionalmente são liberadas no citosol após a síntese. E aí elas podem ter tem os destinos, né? As proteínas que são ligadas às membranas, né? Enzimas, que todas as reações precisam dessas proteínas específicas que são as enzimas para catalisar as reações. Então, aqui, ó, transporte, sinal de retenção no complexo de Golgi, né? A proteína secretada, proteína de membrana, de sinal nuclear, de sinal de retenção no retículo endoplasmático, ainda não é para liberar substâncias, proteínas citosólicas, de sinais de mitocôndria, bom, inúmeros destinos, tá, gente? Que as proteínas vão atuar. Bom, finalizo aqui, estou dando tempo, no meu cronômetro deu 1h e 10 segundos, tá? Não, acho que não temos tempo para perguntas. Deixa eu parar minha apresentação. Carol, tá na escuta? Sim, estou aqui. Sim, tem tempo para alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode falar, não tem problema. Gente, desculpa que eu atropelei, porque assim, eu queria passar o máximo de informação possível, porque é um cursinho, né? É uma revisão, e a gente tem que meio que atropelar para poder chegar lá, né? No tempo. Silvana, tem uma pergunta? Não, eu só estou esperando para dar a minha aula. Meu Deus, é a profe! Perdão. Não, bem tranquilo. Que legal. Então tá. Gente, espero ter contribuído, tá? Espero ter contribuído com vocês. E aí depois vai ter perguntinha no Instagram. E, enfim, a gente fica aí à disposição e até a próxima, né? Acho que a gente vai ter mais uma aulinha daqui uns dias, tá? Boa aula. O que é agora, prof. Silvana? Geografia. Silvana, espera só um pouquinho que eu vou fechar a gravação e abrir de novo para a gente criar 2 vídeos, senão fica muito longo. Bye, gente. Bons estudos, tá? Boa aula. E obrigada pela presença.